filhos de Iá, né? O estudo vai ser longo, nós vamos ler muito a Bíblia, tá? Se você tiver, pode ser uma Bíblia comum mesmo aí para estar utilizando, tá? Peço também para os irmãos que estiverem assistindo o vídeo, orem, tá? Sempre antes, como eu já fiz aqui, já orei, tá? Antes de passar esse estudo para todos, tá? Eu deixei um material, 2 folhas, tá? Vou estar colocando aí na descrição do link, descrição, né? O link aí na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, né? O Shabat é o estudo que eu estava devendo para vocês, né? Assim, antes de eu começar, o que eu venho falar para cada um: respeito quem não guarda o Shabat, respeito quem guarda o Shabat de uma maneira diferente, tá? A minha maneira de guardar o Shabat é sexta-feira às 18 horas e ele vai até o sábado às 18 horas, tá? Aí tem aquelas perguntas sempre, mas aí, a gente pode usar o calendário, o nosso calendário? O nosso calendário o que é, pessoal? O nosso calendário não começa meia-noite, um dia, e vai terminar, né, 11h59 minutos e 59 segundos do outro dia. É assim que funciona o calendário, né, normal, da semana, né? Então, o que eu uso só o pôr do sol, tá? Ele tá terminando um dia, tá? Quando ele tá baixo, tá acontecendo o pôr do sol, tá? Aí começa o outro dia, tá? E vai terminar no outro dia, no outro pôr do sol, tá? O calendário normal não é assim, né? O calendário normal de meia-noite a meia-noite, vamos falar assim, né? 11h59 da noite, 59 segundos, vamos falar assim, né? Então eu não utilizo totalmente o calendário normal, tá? É só para ter uma base. E como isso está escrito aqui, né? Na escritura, todo mundo já sabe, restauração, tá? Quarta edição. Então, vamos começar, né? Eu deixei o material aqui, eu deixei tudo anotadinho aqui, vai estar para vocês aí, tá? Se quiserem baixar, 2 folhinhas, não tem problema nenhum, tá? Peguem uma Bíblia, tá? Peguem uma Bíblia, pode ser comum, tá? Mas a gente já sabe de todas que existem adulterações, mas usem, tem que usar, tá? Vamos lá. Por que eu guardo o Shabat desta maneira, tá? Ao pôr do sol, por quê, né? O primeiro livro que nós vamos utilizar para entender sobre isso é lá no começo, né? São todos livros bem fáceis de se encontrar, tá? Vocês podem estar aí, se vocês não tiverem muita a manha da Bíblia, pode dar um pause, entra lá e acompanha tudo mais, tá? Vamos lá, Gênesis 1. Muito fácil, né, pessoal? Vamos lá. Tá lendo aqui para vocês. Deixa aqui. Tá, é longo, viu, pessoal? O estudo é longo. Vamos lá. Gênesis 1. Está lendo. Vamos lá, tá? Que a gente conhece como Gênesis, né? No princípio. Português bem claro, bem. Berect. É no princípio, tá? Vamos lá, vamos ler aqui. Eu até deixei marcado. Vamos lá, capítulo 1, verso. Eu deixei bem separado, não vou ficar lendo tudo, né? Só quando for preciso. Vamos lá. Capítulo 1, verso 5. Ele fala: E Elohim chamou a O-Eion e achou. Isso aqui vocês podem depois pegar na internet, tá? No Google. Não vou ficar dizendo que o estudo já é longo. Se eu ficar parando para falar cada palavra aqui que significa. Se consegue, ele chamou de Lailá. Aí ele fala aqui: E foi a Erev e a Boque do primeiro dia, né? Yom e Shevad, tá? Aqui tá escrito Ereved e a Boque, tá? Essas duas palavras eu vou pegar aqui para saber o que significa, para vocês deixar bem claro. Mas vocês estão com a Bíblia comum, vocês já devem saber o que significa. Mas eu vou pegar aqui por causa do estudo, tá? Porque eu sei que mesmo assim tem gente que não vai pegar a Bíblia. Vamos lá.
Ereved. Erev. Vamos lá. É longo, avisei. O estudo é longo e bem explicadinho. Ereved. Tá? Cadê? Cadê? Tá? Seria tarde e noite, né? Tardinha pra noite, né? Tardinha para a noite, tá? Seria o primeiro dia, tá? E aqui ele vai continuar, por exemplo, no 8 ele fala, e Elohim chamou o firmamento, né, de chamar, o firmamento chama aí, né, dos céus, e foi, ele fala de novo, Evered, Ebok, Ion, Shani, no 8. É tarde e noite, era o segundo dia, tá? À tarde, pôr do sol, para noite toda, entendeu? Segundo dia. Mas para chegar no terceiro dia, vamos lá, para chegar no terceiro dia, ele fala aqui, e foi, de novo, Evered, e Abok, Ion, e Shilim, tá? Versículo 13, que é o próximo dia. O próximo dia ele começa quando da tarde para noite, da tarde para noite, sempre da tarde para noite. Ele começa tarde para noite, é tarde para noite, pôr do sol, tarde para noite, tarde para noite. 13 e 19. E foi Evered, Abok, Ion, Hev, tá? O próximo dia, tá? A tarde, a noite, é o próximo dia. Sempre ele começa da tarde para noite o dia. E é por isso que nós temos embasamento de começar na sexta-feira à noite, no pôr do sol, o Shabat, ou Sabat, né? Ou sábado. É assim que eu faço. A sexta-feira ele começa ao pôr do sol e vai durar a noite inteira. Ele só vai começar o próximo dia no próximo tarde para noite, pôr do sol, tá? Essa é a primeira parte, tá? Se caso você não concordar com isso, respeito, assim como você me respeite, e a gente vai continuar, tá? Vamos lá, continuando o Shabat. Aqui eu vou passar para vocês o Shabat. Eu vou passar apenas 2 versículos, porque o Shabat no Velho Testamento, vamos falar assim, ele tem muitas passagens, o Shabat, tá? Porque eu sei também que a dúvida não é no Velho Testamento, a dúvida de todos, né? Mas eu vou ter que ler o antes, que Yahushua esteve aqui como humano, vamos falar em carne, né? Conosco. Eu vou passar citar 2 passagens bem conhecidas aí, tá? Vamos lá, né? Na Bíblia de vocês também acompanhe. Êxodo. Eu vou começar com Êxodo 16, tá? Não é muito difícil, Gênesis, é por aqui, tá? Esse eu acho ele bem rapidinho, tá? Êxodo, tá? Êxodo 16. 16. Tá? O estudo é longo. 16. Eu vou ler aqui, é bem grande, tá? 16, Êxodo, capítulo 16, verso 22 até o 30. Eu vou ler na restauração, tá? 16, 22 ao 30, tá? E veio a se passar que no sexto dia eles juntaram lechem em dobro, tá? É comida, alimento em dobro, tá? Maná em dobro, tá? Moisés, tá, pessoal? Para ficar bem claro aí. Do Moisés, né? Aquela época do Moisés. 2 homens para um homem, e todos os líderes da congregação vieram e contaram a Moshe, tá? Então ele disse: isto é o que Yahweh disse: amanhã é o descanso do Kadosh Sabat, do santo sábado, a Yahweh. Assai aquilo que puderes assar, né? Assar aquilo que puderes assar hoje, isso no sexto dia, não no sétimo, tá? E cozinhai o que puderes cozinhar, e aquilo que ficar de sobra, guardai, tá? Guardai tudo que ficar de sobra, guardai para vós até amanhã,
até o Shabat, o sétimo dia, tá? E eles armazenaram até amanhã, como ordenou Moshe. E não cheirou mal, e não havia ali qualquer verme dentro dele. E Moshe disse: comei hoje, pois hoje é Shabat, certo? Isso aqui já está falando no Shabat, no sétimo dia. Hoje vós não o encontrarás no campo, porque ele fala que ele não ia encontrar alimento, maná no campo, tá? Aí ele fala que 6 dias vós os colhereis, mas no sétimo, né? No sétimo dia, que é o Shabat, não haverá o que? A colheita, né? E veio a se passar a que ali saiu alguns dentre o povo no sétimo dia, desobedientes, tá? Desobedientes. E eles não acharam nada. Yahweh já tinha passado para Moshe, tá? Que não ia encontrar nada. E Yahweh disse a Moshe: até quando vós recusais, né? Shomer meus mitzvot, essa aqui é a lei, né? E as minhas Torá, né? Que é a palavra. E Yahweh nos deu o Shabat. Por isso, ele vos deu o sexto dia, e o lechem, né, o alimento, o maná, para 2 dias, tá? Então tinha que guardar o maná, o alimento, que ele ia ser válido por 2 dias, tá? Para que eles não fizessem nada, tá? Era um momento que eles ficavam em família, que eles procuravam saber mais sobre Yahweh, tá? Era algo bem familiar, vamos falar assim, certo? E eles comiam, tá? Eles se alimentavam e tudo mais. Dia sagrado, tá? Ali fala o quê? Por isso, ele nos deu 6 dias, o lechem para 2 dias, tá? O lechem é o alimento. Fique cada homem no seu lugar, tá? Não saia nenhum homem do seu lugar no sétimo dia. Então o povo descansou no sétimo dia. Beleza? Deu para entender? Agradecer a nossa irmã Michele que leu isso. Eu resolvi também adicionar, tá? Eu ia adicionar apenas isso que eu vou falar agora, que todos nós já sabemos, né? É o Êxodo 20. Isso aí todo mundo já sabe de cabeça, né? Mas eu tenho que ler, certo? É o Êxodo 20. Eu vou ler só o versículo, tá? Versículo 8. Vai até o 11. Só para ter uma ideia, o versículo os versículos que fala sobre o Shabat, ele é um pouquinho extenso, né? Mas vamos lá. Ele fala aqui. Versículo 8. Êxodo capítulo 20, verso 8, tá? Lembra-te ele fala aqui o quarto, né? Lembra-te Yo Shabat para Roshoé como Kadosh. Kadosh, você não sabe, é santo, né? O dia santo, tá? Ele colocou aqui para nós termos um entendimento melhor, né? Entre colchete, vamos falar assim, as palavras, né? Shazo, Hetziot, Hashabat, Ler Kadosh, né? É o dia santo, né? A gente já sabe disso. Dúvidas privadas, tá? Não vou ficar parando para ler isso aqui, interpretando, traduzindo, tá? E continua: 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, tá? Versículo 10. Mas o sétimo dia é o Shabat de Yahu, teu Elohim. Nele tu não farás qualquer obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu Eved, nem tua Eved, nem teu rebanho, nem teu ger que está dentro de teus portões. Tá? Eu vou ler um 11 aqui. Pois em 6 dias, né, Yahu fez o Shamaim, que é os céus, e a terra, o mar, tudo que nele há, e descansou no sétimo dia. Portanto, abençoou o dia do Shabat e o separou. Ok? É bem claro, né? Mas isso aí a gente já sabe, né? Não é a dúvida, né? Que eles guardavam o Shabat. Beleza.
Vamos falar um pouco do Shabat agora, que é a parte, eu digo, maior, mas também são fáceis de se encontrar. Vamos lá. Esse foi antes, né, de Yahushua. Vem aqui. Agora vamos falar durante. Ele está aqui, tá? Eu separei primeiro, a gente vai ler Mateus, tá? Fácil, né? Matitiyahu, né? Que é o Mateus. Mateus capítulo 12. Capítulo 12. Vamos lá, vamos ler, né? É do 1 ao 15. Vamos lá. Aqui já é, né? A parte aí de Yahushua já estava aqui e tudo mais. Vamos lá. Naquele tempo, Yahushua saiu no Shabat pelos campos de grãos. E seus talmadinhos, seus apóstolos, seus, né, seguidores, se acharam com fome e começaram a arrancar espigas de grãos para comê-las. Beleza? É aí que eu quero entrar num assunto com vocês. É o seguinte. O Shabat, antes de Yahushua, não podia fazer nada. Ele providenciava o maná, certo? Aqui fazendo o quê? O que eles estavam fazendo no sábado? Eles começaram a arrancar as espigas de grãos para comê-las. Para deixar isso bem claro para vocês, tá? Eu vou colocar entre aspas, que se fique bem claro. É entre aspas, porque eu não sei se é a palavra certa que eu devo usar, tá? Há uma regra que pode ser, não sei se é quebrado o Shabat, entre aspas, tá? Porque eu não sei se pode ser utilizada essa palavra. É como se fosse uma quebra do Shabat, tá? Como? O próprio filho fala como? Para se alimentar, não passar fome. Tá entendendo? Para se alimentar e não passar fome, tá? Exemplo, eu trabalho de segunda a sábado, tá? Dia de sábado eu trabalho das 8 até meio-dia. Nesse momento, o que acontece? Eu tenho que trabalhar. Por quê? Se eu não trabalhar, eu corro o risco de quê? De ser mandado embora do meu emprego, certo? Se eu ser mandado embora do meu emprego, como é que eu vou conseguir dinheiro para se alimentar? Eu vou morrer de fome? Hein? Tá entendendo o que eu tento passar sempre no grupo? É isso. Pode trabalhar, pode. Porém, um exemplo, eu trabalho até meio-dia. No meu trabalho, quem quer pode fazer hora extra e ganhar um extra, né, a mais no final do mês. É assim, pessoal. Se eu ficar essa hora extra, aí sim não adianta nada no Shabat, porque eu já vou estar pensando no quê? Dinheiro. Aquele meu extra, se eu deixar de fazer esse extra, eu não vou morrer de fome. Yahu, ele é o ser mais inteligente, ele sabe de todas as coisas, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: as pessoas pensam que o Shabat é simplesmente, claro que a gente tem que deixar tudo preparado antes, né? Claro, comida, né? Não deixar na geladeira, né? Tudo mais, vamos preparar assim. Mas existem algumas coisas, que nem como eu falei agora sobre o trabalho, né? Você pode trabalhar para não passar fome. Sim, você pode. Porque se você perder esse emprego, tá entendendo o que eu tô falando? E nós sabemos como tá difícil aqui nessa nação, né? Nação, né? Entre aspas. Porque isso aqui nunca foi nação. Vamos continuar. Mas quando os puxim, né? Os judeus, né? Os sacerdotes viram isso. Eles disseram: teus talmidim, né? Discípulos, né? O que seguiam, fazem aquilo que não é próprio fazer no Shabat. Eles estão trabalhando para comer, isso é impróprio no Shabat, os acusadores de Yahushua falavam.
E o que ele respondeu? Mas ele disse-lhes: Não tendes vós lidos que Davi fez quando ele teve fome? Quando Davi teve fome? E os que estavam com ele? Como ele entrou, né, na abate, né, na casa do soberano Yarro, e ambos comeram do lechem, né, do alimento a Panahim, que não lhe era permitido, segundo a Torá, que comesse, né? Segundo a Torá, era proibido comer, nem aos que estavam com eles, mas somente aos, né? Conamia, Conamia, o que ele quer falar? A pessoa que não tem culpa, o inocente, vamos fazer assim. Continuando, é grande, pessoal, é grande, tá? Ou não tendes lidos na Torá que no Shabat os Canoim Nabat Hadmikash profanaram o Shabat e ficam sem culpa, né? Ele está falando deles próprios, né? Dos judeus lá, dos sacerdotes que ficavam lá no sacerdócio e tudo mais. Aí ele fala: Mas eu vos digo que neste lugar, olha aí como é poderoso, que neste lugar está ele está falando dele mesmo, que é maior que Abate Hamikedash. Isso aqui é o templo, tá? Maior que o templo. Ele é maior que o templo. Mas se vós tivesse conhecido o que isto significa, eu quero Rachamim e não sacrifícios. Né? Rachamim eu quero... É como se fosse misericórdia. É isso que ele quer. Ele quer que eles tivessem misericórdia dos inocentes. Tá? E não sacrifícios. Vós não teríeis condenado o inocente, porque Abid Adam porque o Filho do Homem é soberano até do Shabat, tá? E quando ele partiu dali, entrou na sinagoga deles, e ali havia um homem que tinha sua mão mirrada. E eles perguntaram, dizendo... Olha o que os caras perguntaram para o Yahushua, o filho de Yah. É permitido, segundo a Torá, curar no Shabat? Eles faziam isso para quê? Para poder acusá-lo de modo que pudesse pegá-lo no que ele dizia. Olha o que o nosso Salvador falou. E ele disse-lhes: Qual homem há dentre vós que, tendo uma ovelha, e se ela cair numa cova no Shabat, não a segurará e a tirará dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então assim é permitido pela Torá para fazer, né, na Bíblia comum é o bem e o mal, o bem, né? O bem, vamos falar assim, no Shabat. Então ele disse ao homem: Estende tua mão. E ele estendeu, e ela ficou restaurada por completo, tal como a outra. Então, né, os sacerdotes lá saíram e tomaram conselho contra ele, né? Porque é assim, pessoal. Tu tá fazendo tal coisa aí no Shabat. Não pode. Não pode. Não podia, né? Não podia. Mas porque o filho fez? Porque existe... que ele diz de falar? Se uma pessoa tá ali morrendo, por favor, tu não vai estender a mão ali, tu não vai fazer o esforço, tu vai ter esse trabalho. Você que já tem família, você vai deixar de trabalhar para sua família ficar com fome? Não, então, olha, entre aspas, não sei se a palavra certa é falar, há regras para quebrar o Shabat. Não é quebrar, é que pode fazer algumas coisas no Shabat, tá? E eles, a partir daí, o que eles quiseram? Eles quiseram aniquilar o nosso Yahushua, né? Se vocês também puderem, eu não vou ler aqui, tá? Marcos 2, eu até separei aqui, Marcos 2, 23 a 28, ele também fala sobre isso. A gente sabe, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam as mesmas histórias, mas do ponto de vista deles, tá? Então, em Marcos 2, 23 até o 28, também fala a mesma coisa, tá?
Deixa eu só ver aqui se ele fala uma coisinha a mais em Marcos. Marcos 2:23. Marcos 2:23. É longo o vídeo. Marcos 2:23. Aí ele fala aqui, ó. 2:23. Sucedeu que ele atravessou os campos de grão de Shabat, e certamente quando ele escolheu, colhiam espigas, tá? Já lembra isso aí. E o judeu, né, os sacerdotes lá disseram-lhe que ver fazer ele isso no dia do Shabat é permitido? É permitido trabalhar para comer no Shabat? Perguntou para Yahushua, né? Aí ele fala de novo de Davi e tudo mais, quando ele teve fome, enfim. Deixa eu só ver aqui. Se ele fala aqui no Marcos, no capítulo 3 já. Ele fala, é permitido no capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 4, ele fala, é permitido fazer o bem no Shabat, ou fazer o mal? E eles mantiveram-se em silêncio, né? Eles não sabiam o que falar, né, pro nosso Salvador. Cadê aquela parte que eu peguei aqui? É em Marcos ou em Lucas? Marcos, vamos lá, vamos continuar, não é em Marcos. Marcos ele fala a mesma história de Mateus, só que da visão, da forma que ele estava, né, filho? Vamos lá, continuando. Isso tudo que eu tô falando é durante, tá? Durante Yahushua está aqui na Terra, certo? Como humano, né? Vamos lá, então, para Lucas 13. É bem fácil de achar Lucas, né? Eu deixei bem fácil, tá? É o Luca, tá? Sem um S, é com K. Luca, tá? 13:16. Vamos lá para Lucas 13:16. Lucas 13:16. Deixa eu dar um pause aqui e voltar, peraí. Tá, continuando. Lucas, capítulo 13, verso 16. Tá? 13:16, tá? Pega a sua Bíblia aí, acompanhe. 13:16. Aí ele fala de uma mulher aqui, é essa parte que eu queria ler para vocês, tá? Aqui antes do verso 16, ele fala, né? Ele fala a mesma coisa, né? Tudo mais, só que ele fala de uma mulher aqui enferma. Ele fala assim: e não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, né? Abraão, a qual Satã a manteve presa há 18 anos, ser colocada livre desta prisão no Shabat? Quer dizer, ele perguntou o seguinte: eu não posso libertar ela de Satã? Ela tá presa a isso há 18 anos. Entendeu? Os caras não podiam nem expulsar as coisas ruins. Que até isso eles impregnavam, sabe? Enfim. Aí no verso 17. E quando ele disse essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E toda a nação tinha Gilá por todas as coisas maravilhosas que por intermédio dele foram feitas, né? Se vocês quiserem saber o que é Gilá, procura aí no Google, tá? Porque tem muita coisa ainda para ler. É G, anota aí, deixa eu ver aqui, tá, Gilah, Gilá, tá? Vocês vão saber o que é, ou se vocês tiverem com uma Bíblia comum aí, é mais fácil, tá? Tá lendo agora, terminando essa parte de Yahushua, tá aqui na Terra romana, sobre o Shabat. Vamos ler duas partes de João, tá? É só continuar, é fácil, só continuar. João tá aqui, ó, depois de Lucas, João, capítulo 5, verso 9, tá? Vamos ler o 8, né? O verso 8. E Yahushua disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda, né? E imediatamente um homem ficou curado. A gente sabe essa passagem, né?
tomou seu leito e andou. E aquele dia era o quê? Era o Shabat. Eus e Yahudim, né? Então disseram ao que foram curados: é Shabat. Não é permitido pela Torá que carregues teu leito. Não é permitido pela Torá que carregues teu leito. E respondeu-lhe ele: quem me curou? Yahushua, né? Ele mesmo disse, ele deu a ordem: toma teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é este homem que diz, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não soube quem era, pois o próprio Yahushua tinha se retirado na multidão e tudo mais. Toma o teu leito, né? Ah, mas isso não é permitido. O filho falou que é permitido, tá? E até agora, nós lemos, ele não fala que ele quebrou o Shabat, tá? Ele apenas disse o quê? Que existe algumas situações que a gente pode fazer no Shabat. E se tu for parar para pensar, são coisas boas. Já parou para pensar nisso? São coisas boas, tá? Vou estar lendo o último capítulo, versículo, né? Isso é durante Yahushua. E aí a gente vai passar porque todos querem saber. Depois que ele se foi, né? Onde está escrito, está escrito. Está escrito. Pega essa Bíblia também comum que deve estar escrito aí. A mesma adulterada deve estar escrito. Vamos lá. João 15. No mesmo João. 15, verso 10. Vamos lá. Se vós guardardes meus mitzvot, meus mandamentos, vós permanecerei em meu arvare, como eu guardei os mandamentos do meu pai, né? O mitzvot do meu pai, meu Abba, e permanecer no seu arvare. Vamos ver o que significa Ava. É Ava, Ahava, Ahava. Vamos passar. Isso eu vou deixar um mistério aí para vocês ficarem agoniados, né? Querendo saber. Deixa eu ver se tem o Ava aqui. Ava, Ava, Ava. Não tem aqui. Vocês que têm a Bíblia comum, acho que é mais fácil, tá? E saber o que está escrito. Vamos lá. Agora é o grande mistério, né? Terminamos aqui, né? Ele fala aqui: e vós guardeis os meus mandamentos, né? Vós permanecei em meu. Vamos falar aqui nele, né? No filho. Como guardei os mandamentos do meu Abba, né? Permanecerei no seu, né? Vamos lá. Após Yahushua, né? Morreu. E aí ele morreu. Já quebrou o Shabat. Não pode mais. Acabou a lei. Esquece a lei. Tá. Legal, né? Viver sem lei. Que bom, né? Vamos lá. Eu só tô fazendo suspense, viu, pra vocês aí. Vamos lá, após Yahushua, Lucas. A resposta para isso tá em Lucas. Capítulo... desculpa, Lucas não é pra cá. Capítulo 23. Cadê? 23, verso 50 ao 56, tá? Vou lá, aqui tá lendo. E havia um homem chamado Yosef, um membro de Sanidrim, tá? Que era um homem bom, né? Ele guardava a lei, ele era um homem bom. Ele esperava, sim, as coisas de Yahweh. Ele era um homem bom, tá? E aqui, ó. Este não tinha concordado com o conselho e nem com as ações dele, tá? O conselho é o que matou, né? Fez tudo que a gente já sabe, né? Com Yahushua. Ele não concordava com isso. E o mesmo era de Ramataim,
uma cidade de Yahudá, o qual também esperava, né? Esperava as coisas, né? Tudo de Yarro, né? De Yarro, né? Ele esperava a eternidade, a vida, ele esperava tudo isso. São assim, as palavras, ele esperava tudo que nós esperamos do nosso Abba, do nosso, né? Nosso Pai, do nosso Abba. Continuando. Então este homem dirigiu-se a Pilatos, até Pilatos, e pediu o corpo de Yahushua, né? E descendo, envolveu-o num linho e colocou num sepulcro, né? Que foram talhados por dentro de uma rocha, no qual nenhum homem fora sepultado. Ninguém tinha sido sepultado antes ali naquele local. Tá? 54, verso 54. E aquele dia, vamos lá, era o da preparação, e amanhecia o Shabat. E também, olha aí, e também as mulheres que vieram com ele da Galileia, né, aqui é Galil, seguiam atrás e viram o sepulcro, né? E como seu corpo foi sepultado. Olha aí, pessoal. 56. E eles voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E olha o que eles fizeram. E descansaram no dia do Shabat. O que eles fizeram? E Yahushua já estava morto. Já estava. O que aconteceu? Eles descansaram no dia do Shabat, conforme o mandamento. Antes de Yahushua o Shabat, durante o Shabat, ele ensina algumas coisas que podem ser feitas. É o bem para sua família, para seus amigos, é o bem, tá? E depois que ele morre, olha aqui, eles descansaram no dia do Shabat, conforme o mandamento. Se ele tivesse retirado o Shabat, como os seguidores dele iam continuar guardando o Shabat? Se vocês forem ler Atos, tá? A parte de Shaul, é o Paulo, que a gente conhece como Paulo, tá? Fala Paulo para ficar mais fácil. Paulo, se tu for ler, nossa, é só Shabat, Shabat. Eles se encontravam lá no Shabat. Eles faziam outra coisa no Shabat, no Shabat, no Shabat, no Shabat, sempre no Shabat, tá? Eu vou fazer uma comparação rapidinho para vocês, tá? Apocalipse, sobre o Shabat. Apocalipse 1:10. Fácil também, ó. Bem fácil. Só livro fácil, né? De se achar rápido. Tá? É o livro da revelação, né? Vamos lá. Apocalipse 1:10. Ele fala o seguinte: eu fui tomado em Ruach Rion de Yahu. E ouviu por detrás de mim uma grande voz, como de Chorá. Ele fala: eu sou o princípio, né? Aleph, Yatav, princípio, meio e fim, tudo mais. Ele fala que ele escreveu isso por todos os rolos das congregações, né? Daquela época, tá? Congregação é tudo aquilo que a gente faz se congregando. Como? Eu posso estar aqui, você pode estar na sua casa, ou a gente pode estar reunido 2 ou 3, ou uma... é um ajuntamento do alto, do mais alto, tá? Ele fala assim, né? Eu fui tomado em espírito, né? Por Iá. E eu vi atrás de mim uma grande voz como de um chorá, dizendo, né? Pedir falar para todas as congregações sobre isso, sobre o Apocalipse, né? Só pegar essa parte, cadê? Não, não. Ah, tá.
Desculpa, pessoal, vamos lá. É muita coisa. Tá, é o verso 11. Dizendo, eu sou Aleph e Otávio, tá? Aleph, primeiro e o último tem essa significância, tá? Primeiro e o último, o alfa e o ômega, do jeito que vocês melhor entender. Se ele é o princípio, ele é o fim. No princípio nós já estudamos, tá? Que todas as coisas foram feitas por ele, tá? Yahushua, tá? Yahu, ele mandava, falava, e Yahushua fazia, tá? Isso já teve o estudo. Quiser, tá? É só ver aí nos links do grupo. Enfim, espero que tenha sido bem claro isso, tá? Se tivesse realmente o Shabat tivesse terminado ali na morte de Yahushua, porque os seus seguidores continuariam, né, guardando o Shabat, como está em Lucas capítulo 23, versos 50 ao 56. E se ele é o começo e o fim, então o começo ao fim, meu, tá? Começo ao fim. Espero que tenha entendido, tá? Eu vou estar lendo uma coisa muito grande aqui, mas que é também para conhecimento. O vídeo é super grande, tá? Eu vou deixar para vocês também aí esse material que tá? Eu deixei bem aqui, tá? Deixar para vocês lerem aí. Se vocês quiserem, eu vou estar lendo sobre o domingo, né? Tem muita gente, né, dizendo assim, mas se a gente seguir o calendário de Enoque, quando cai domingo, o Shabat, né? O domingo, ele é adoração ao Sol, Deus Sol, né? Mas para deixar isso bem claro, né, para vocês, eu já deixei bem claro que o calendário que eu uso pro Shabat é assim, tá? É o pôr do sol até o pôr do sol do outro dia. O calendário normal é de meia-noite de um dia até meia-noite do outro dia, o normal. O que eu uso é assim, tá? Deixar isso bem claro. Tá em Gênesis, tá? Quiser voltar o vídeo lá no começo, deixei aí pra vocês. Deixa eu ler isso aqui que é muito importante, tá? Sobre Constantino. O chamado Edito de Constantino foi uma lei do imperador romano Constantino, proclamada em 7 de março de 321 depois de Cristo, tá? Aqui vai ter palavras Deus, Jesus, essas coisas, mas é só para entendimento, tá? O seu texto dizia, né? Esse é Edito, né, de Constantino, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a moída que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plátio da vinha, né? Daí ou não se deve deixar passar o tempo, favorecer o concedido pelo céu, tá? Então ele fala aqui que todos os mercadores, todos, né, descansem no venerável dia do sol, tá? No entanto, a confirmação oficial, né, essa confirmação oficial dessa mudança da Igreja Católica levaria mais de 1000 anos, tá? Foi no Concílio de Trento, realizado no século XVI. A Igreja Católica achou conveniente que a celebração religiosa do sábado deva ser transferida para o dia, que a gente fala, dia do Senhor, né, o domingo. Porém, o dia do nosso Criador, do nosso Senhor, o dia, né, do nosso Elohim, vou falar assim, é o sábado, conforme o quarto mandamento, certo? Como resultado, em quase todos os países de tradição cristã, foram proibidos aos domingos o artesanato, o comércio e a dança.
Exceções foram feitas em situações emergenciais ou para certos sindicatos. Finalmente, após a Revolução Francesa de 1789, o descanso dominical foi assimilado como um direito trabalhista e admitido praticamente em todas as legislações, tá? Olha como foi trabalhando em Constantino, Igreja Católica e até hoje em dia, né? A maioria, vamos falar do brasileiro, trabalha e domingo é a folga, né? Alguns trabalham domingo e tem uma folga noite de semana, mas assim, o padrão é esse, né? Domingo é a folga, é o padrão, certo? Vamos continuar, a última página. É grande, pessoal, o vídeo, olha aí pra vocês, tá? Continuando, né? Somente duas notas, mas a segunda é bem grande, vou falar pra vocês aí, tá? Eu vou dar um pause pro vídeo não dar problema aqui, tá? Continuando, vamos lá. Nota 1, tá? Deixa eu deixar aqui. Nota 1. É interessante ver um site secular confirmando o que sempre temos dito, que a mudança do sábado para o domingo não pode ser justificada pela Bíblia, sendo uma mudança promovida pelo Império Romano com a concordância da Igreja de Roma. Os evangélicos podem até procurar textos bíblicos para justificar o descanso dominical, mas não encontrarão um versículo sequer, e não vão encontrar nenhum versículo falando sobre domingo, dominical. Eles, né, acabam tendo que admitir que guardar o domingo, né, fazer as celebrações dos cultos e tudo mais, domingo, porque os romanos, né, império e igreja, assim decretaram, tá? Assim eles decretaram. Porque a única desculpa que eles falam que foi no domingo, que foi a ressurreição de Cristo, e apenas isso. Mas aí, né, pessoal, domingo, né? Se você for pela Bíblia, é Shabat, é o tempo todo Shabat. Shaul, que é Paulo, sempre no Shabat que ele fazia as coisas, sempre, pode ler. Faz o seguinte, uma forma mais fácil. Pega uma Kingston ou uma Bíblia comum mesmo no seu celular e coloca procurar, coloca sábado. Vê quantas vezes aparece o sábado. Quantas vezes ele vai aparecer no sábado, no Velho e no Novo Testamento. Quantas vezes ele vai passar? Interessante, né? E coloca domingo para ver se aparece. Interessante também. Continuando, aqui a nota 2 é bem grande, vamos lá, né? Em um artigo publicado na revista Sinais dos Tempos, de março de 1998, o Dr. Alberto Tim explica que uma das teorias mais usadas para justificar a mudança do sábado para domingo é de que sábado foi abolido na cruz. E onde está escrito isso? Que o Shabat foi abolido na cruz? Tá escrito isso. Vamos lá. E o domingo instituído em seu lugar, através da ressurreição de Cristo. Falei agora nisso, né? Por mais popular que seja, essa teoria carece de fundamentação bíblica. É isso que eu falei. E de comprovação histórica. Tá? O texto de João 20:19, quem puder ler depois aí, normalmente usado para apoiar nessa teoria, simplesmente declara que os discípulos estavam reunidos com as portas da casa trancadas, por medo dos judeus, sem qualquer alusão ao domingo. Eles estavam reunidos ali porque estavam com medo. Estavam com medo dos judeus. Eles estavam atrás dele, dos seguidores de Yahushua. Então eles usam isso aí para falar, olha, mas eles estavam reunidos lá no domingo. Eles usam isso. Só que eles não vão lá para saber o que. Eles lêem, tipo, só uma parte, né? Ele não lê o contexto todo, é só uma parte. Sempre é só uma parte, né? O dízimo também é só aquela parte ali, né? 3:16 de Malaquias, é só aquilo que eles leem, não lê o contexto todo. Enfim, né? Aí eles falam assim, olha, mas eles estavam reunidos lá. Mas se você for, eles estavam reunidos ali trancados, porque eles estavam com medo, tá? Continuando. Sem qualquer alusão ao domingo, como um novo dia de guarda.
Além disso, a primeira evidência histórica concreta sobre a existência de cristãos observadores do domingo, tá, é encontrada somente na metade do século da nossa era. Na metade desse século aqui, dessa era. Tá? Tirou a dúvida? Vamos ler. A tese doutoral de Samuel Machiaoshi, intitulada Front Sabbath Tuesday, a historial, né, investigação, isso aqui é tudo em inglês aqui, tá? Eu não vou ficar lendo. Esse aqui é de Roma, Pontifical Gregório, Universidade Press, 1977. Demonstra, aqui eu vou ler português, né, meu amigo? Demonstra que a adoção do domingo em lugar do sábado não ocorreu na primitiva, né? Antes de Yahushua, né? Tinha lá os templos, né? Tudo mais. Não surgiu lá. Em Jerusalém, né? Eu não vou parar para falar que Jerusalém o nome é errado, né? Com J, enfim. Por virtude de autoridade apostólica todo mundo sabe, né? Apostólica, românica, sabe? Mais aproximadamente um século depois, na Igreja de Roma. Isso foi surgir um século depois da Igreja de Roma. Igreja de Roma. Você já sabe quem é a Igreja de Roma? Apostólica, romana, né? Você já sabe, católica, né? Sob a influência cultural paganizadora do Império Romano. Constantino, Império Romano, ali, tal, religião. O cristianismo dos primeiros séculos acabou absorvendo vários elementos de origem pagã, tá? Vai ler sobre Constantino aí, pessoal. Dentre os quais se destaca o culto ao sol de origem pérsia, mitraísmo. Os mitraístas romanos veneravam o sol invictus. Cada domingo e celebravam anualmente o seu nascimento, olha o dia, no dia 25 de dezembro. O nascimento do... Que coisa interessante, né? O Sol Invictus, ele nasceu dia 25, né? Muito interessante. Só peraí, pessoal, só um instante. Tá. Eu vou dar um pause aqui, tá? Que tá descarregando, mas eu vou continuar, tá? Vou tentar terminar, tá? Que tá descarregando o celular. O mitraísmo romano veneravam, né? O Sol, tá? Tentaram harmonizar alegoricamente o Sol Invictus como o Sol da Justiça do cristianismo, tá? Muitos cristãos começaram a adorar a Cristo, né, no domingo, como o dia do sol. Sunday em inglês, né? Sonntag em alemão. Com o duplo propósito de se distanciarem do judaísmo perseguido pelos romanos e de se tornarem mais aceitos dentro do próprio Império Romano. Tá? Finalzinho aqui. Mas o que parecia inicialmente apenas um sincretismo religioso começou a assumir um caráter institucional, né? A 7 de março de 321 d.C., o imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou que todos os juízes, todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansassem no venerável dia do sol. Esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo como um dia de guarda para os cristãos. O propósito Catecismo Romano, da segunda edição, aqui está Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 1962. A página 376 reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo ao declarar a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Tá? Catecismo Romano, segunda edição, na página 376. Quem quiser pesquisar aí, tá escrito isso, tá? A Igreja de Deus, tá escrito assim: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente
Achou conveniente, pessoal. Cadê a base bíblica? Cadê a base bíblica? Transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Quem não guarda o Shabat, eu sempre vou respeitar vocês, assim como todos me respeitam aí no grupo, tá? Pode usar o calendário, já coloquei isso bem certo. Como eu uso, né? Como o Fernando usa, tá? Como o Yusuf usa, como o professor do Ciência e Verdade usa. É assim, pessoal, que te usa. Não é de meia-noite a meia-noite. É pôr do sol ao pôr do sol, tá? Calendário de inox, se for seguir, vai ter situações que vai cair no domingo. Olha o que fizeram no domingo. É isso que eu quero falar pra vocês. Olha o domingo aí. Pode trabalhar? Pode trabalhar. Mas trabalhe só o que é necessário. Só o que... Onde tu trabalha é permitido. Vou trabalhar tal horário, tal horário. Pronto, acabou-se. Não pense em fazer hora extra. Não pense em ter ganância no coração. Ganhar dinheiro. Entendeu? Pode fazer. Ou para salvar uma vida. Para não passar fome, certo? Eu acho que ficou bem explicado esse vídeo. Se alguém não tiver uma... Não sei, mas assim... Eu vou sempre respeitar vocês todos. Vocês são meus irmãos. Nós somos filhos de Iá. Filhos de Iá, tá? Se você não tem o costume de compartilhar vídeo nem nada, pegue todo esse conhecimento desse vídeo e repasse com as suas palavras. Eu faço esse vídeo. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu faço isso. É por amor. Não tem assim. É por amor. Um dia eu fui líder de uma célula e tudo mais. E eu falo graças a IA que os 12 amigos meus que eram dessa célula se tornaram filhos de IA, sabe? Eu penso assim que nosso Aba dá dons para as pessoas, né? E eu penso assim que um dom que me deu foi isso, né? Da palavra, de mostrar a verdade com provas, claro, né? Bíblica. E sempre querer buscar uma verdade, sempre buscar do original as coisas. E sempre tentar passar para as pessoas o seguinte, que a gente não tem que seguir um líder religioso. Fala, vocês não tem que me seguir, você tem que seguir Yahushua, Yahweh. É isso que a gente tem que seguir juntos. A gente tem que seguir juntos. Não é somente eu falando e você me obedecendo. Eu sempre falo isso pra eles, que todos têm que ler, têm que ir atrás, sabe? A gente tem que tirar dúvida um com o outro, assim como a gente faz no grupo. O que eu percebi, por exemplo, que eu gosto mais dessa parte. Eu sempre gostei, né, de estudar a Bíblia e tudo mais. Assim, sempre coisas da Bíblia, assim, eu consigo responder para os irmãos. Mas assim, outras coisas, outros irmãos já me ajudam, entendeu? Sobre coisas, coisas que tá acontecendo em tal país, e assim, sabe? A informática, a tecnologia, essas coisas. Aí eu já peço informação para os outros, por quê? Porque eu não busco muito essas coisas, entendeu? Eu não fico buscando muito essas coisas. Por isso que eu assisto muito Thiago Lima, Humberto Vogt, essas coisas, porque eles me passam esse conhecimento também. Assim como pessoas aí no grupo me passam esse conhecimento. Que Yarro pode estar abençoando vocês aí. Eu não tenho costume de fazer muitos vídeos durante a semana, tá? Deu esse mesmo probleminha aí de descarregar o celular, mas tentei de todas as maneiras, coloquei aí o vídeo para vocês. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês, tá? Pode chamar no PV. Às vezes eu demoro sim responder no PV. Eu trabalho das 8 da manhã até as 18 horas, mas no trabalho mesmo eu procuro estar respondendo. Por exemplo, hoje, como aqui tá sem sinal de internet, né? Eu vou estar postando o vídeo amanhã, que no caso vocês estão assistindo hoje. Mas assim, se eu demorar a responder, não pense nada mal de mim, tá? Com certeza alguma coisa eu estou fazendo, ou estou também sem internet, claro.
Yahweh já está abençoando todos nós. Um Shabbat Tov para todos, assim, quando chegar no dia do Shabbat. Vamos meditar com a nossa família. Se você puder ficar com a família, vamos meditar na palavra, tá? Se você precisa trabalhar para se alimentar, trabalhe para se alimentar, tá? Se você precisar, eu não sei se tem algum médico aí, você tem que trabalhar, você tem que curar, e a Yahushua curou no Shabbat, sabe? É, ele não mandou tirar o Shabbat, tá? Para deixar isso bem claro, tá? A última parte lá, Lucas, né, que nós lemos, e não. Os seguidores eles continuaram guardando o Shabat. É isso, pessoal. Fé, foco, né? Força, o pessoal fala. Shalom a todos. Nosso Criador abençoe. E a Yahushua também abençoe. Aleluia.